Glória a Deus, é sempre uma honra e privilégio de poder estar neste lugar, né? Para ouvir, para adorar o Senhor. Aleluia. Segunda passada estava em casa e ali tinha um culto no Rio Escuro. E uma irmã falou: pastor, eu vou estar pregando lá no culto na casa hoje e tal. Também falei para ela que ia lá, né? Aí quando deu 6h30, eu falei: não, já chega aí. Aleluia, amém, né? E ela falou: amém, pastor, isso e tal. E eu fui lá nessa casa, no Rio Escuro, e foi um mistério tão grande que eu cheguei lá e no meio do culto, ela pegou e teve uma oportunidade, né? E eu falei: meu Deus, está acontecendo, né? Ela não falou nada, né? Depois que o pastor falou que estava no coração dele eu ministrar naquele culto, só que o celular dele deu problema, não tinha como falar comigo, né? E assim ela passou a mensagem para me pregar a palavra naquele dia, e foi uma bênção ali, né? Porque quando está nos planos de Deus, meu amado, não tem homem, não tem nada que muda. Aleluia. É só nós estar na dispensação da graça de Deus e fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Aquele culto ficou marcado na minha vida, na vida dos irmãos ali. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, amado, faça aquilo que Deus ordenar você fazer, porque, aleluia, de uma coisa é certa: aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Aleluia. Quem fez a promessa não foi pastor, não foi ministério, não foi homem. Quem fez promessa foi o Senhor Jesus Cristo. Então cumpra o teu chamado, aleluia, porque grande é o mistério, grande é a obra que Deus tem para realizar na minha e na sua vida. Palavra do Senhor nesta noite, Deus puser no meu coração. Aleluia. Mateus capítulo 13. Aleluia. A parábola do semeador. As irmãs vieram aqui louvar um hino sobre, né, aquela viúva. Aleluia. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Jesus, fala comigo, né? Porque Deus me deu uma palavra em casa e a gente chega aqui e a gente fica, né, buscando na direção de Deus, porque não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Aleluia. Aí depois Deus veio e confirmou através, né? Glória da nossa irmã Rosa, que de vários irmãos que veio aqui e falou sobre a semente, sobre a palavra, né? Sobre fazer a obra de Deus. Deus já falou aqui fortemente do pastor Roberto sobre o chamado, sobre a obra de Deus. Aí Deus falou: não, o que eu quero é isso. Ele vai falar sobre semente, vai falar sobre a palavra, sobre a obra de Deus. E eu fiquei alegre, porque Deus, Ele não é Deus de confusão. Aleluia, glória. Aleluia. Nesta noite, o Senhor, Ele vai confirmar no teu coração. Deus ainda é Deus de sinal, Deus ainda é Deus de resposta. Ele ainda fala, Ele ainda dá sinal. Aleluia. Então esteja atento a ouvir a voz do Senhor, porque é Ele que fala comigo e fala contigo nesta noite. Diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, verso 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num do barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves do céu e comeram. E outra parte caiu entre pedregais, e não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um grão produziu 100, e outro 60, e outro 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Até aqui, amados, não pode se assentar, glórias a Deus. Glória a Deus. Essa parábola me chama muita atenção, glórias a Deus. Porque Jesus, Ele está ensinando algumas verdades aqui, e nós vamos aprender algumas lições da parte de Cristo, dentro dessa narrativa, dentro dessa parábola, que o Senhor assim transmitiu. As parábolas de Jesus, elas não são complicadas. E aqui nós vemos a primeira parábola de Jesus,
E é tão interessante essa parábola porque Jesus não somente falou a parábola, ele interpretou a palavra. Aleluia. Se você no decorrer aqui desse assunto, você vai entender que os discípulos começaram a perguntar: Senhor, por que o Senhor fala em parábola? Senhor, nos ensina, né, o que o Senhor está querendo passar, transmitir. Então Jesus começou a traduzir aquela parábola, a ensinar para os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Se alguém fosse pregar, um iniciante, uma pessoa novo convertido, que estivesse iniciando, eu daria aqui aleluia, mostrando para esta pessoa: comece pregando essa parábola sobre o semeador, aleluia, qual já está esmiuçada aqui. Você pode passar algo da parte do Senhor, aleluia, porque já é um esboço essa parábola, é um esboço pronto para você pregar a palavra do Senhor. Vocês observam dentro dessa narrativa que Jesus, quando ele fala da parábola, ele vai falar, aleluia, que o semeador saiu a semear, aleluia, e ele vai traduzir, vai dizer que o semeador saiu a semear. E essa semente é a palavra de Deus, aleluia. Nós observamos nesse texto glorioso, meu amado, aleluia, que quando nós saímos para semear a palavra de Deus, vai ter lutas, vai ter prova, vai ter levante, vai ter perseguição, aleluia. Mas o texto vai dizer que é por causa da palavra, aleluia, glória. Quando você sai para fazer a vontade de Deus, para levar a palavra, se prepara para as guerras, para as lutas, mas também se prepara para as colheitas, se prepara para o fruto. Glória a Deus. Porque digno é o obreiro do seu salário. Se você está semeando a palavra, está fazendo a obra do Senhor, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter levante, mas também vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter resultado positivo. Então, o conselho que eu te dou nesta noite: não deixe de pregar a palavra, de falar a palavra, por causa de luta, por causa de problema, por causa de levante. Continue falando a palavra, porque quem está furioso e quer parar você de pregar a palavra é Satanás. Ele é o inimigo número 1 da palavra de Deus, mas ninguém vai te calar, ninguém vai te impedir de falar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Olha que coisa interessante, amado. Aleluia, Jesus pregava a palavra. O ministério de Jesus se destaca porque ele pregava a palavra. Sabe por que o ministério de muitas pessoas não se destaca hoje? Porque se fala de tudo, mas de tudo da terra, não se fala da palavra. A palavra genuína, meu amado. Hoje, aleluia, hoje tem muitos pregadores coach, mensagem para massagear a ego das pessoas, as suas vidas, aleluia. É por isso que as vidas não mudam, porque a palavra genuína não está sendo ministrada, não está sendo pregada. Ei, Paulo vai dizer: eu não me envergonho da palavra, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ei, evangelho, palavra, é poder de Deus para transformar a vida do pecador. Glória a Deus. Quando se prega a palavra, aleluia, o alvo é conversão de almas, é que vidas venham se converter, porque a palavra, ela tem o seu efeito, ela vai confrontar as pessoas vão ser tocadas pela palavra. Ei, Paulo vai dizer para nós revestir de todas as armas de Deus, mas ele faz ali, ele frisa um detalhe muito interessante. Ele fala revestir, ei, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer bem claro que esta palavra, ela é uma espada que penetra na divisão da alma e do Espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Ei, a palavra de Deus vai aonde a espada humana não chega. Ei, a palavra de Deus vai aonde a medicina não pode chegar. A palavra de Deus vai aonde o homem não pode ir. Então, meu amado, receba a palavra no teu coração, ao qual pode salvar a sua alma. Como diz Tiago, recebei ela enxertada na sua vida, porque ela tem poder de transformação, ela tem poder para salvar a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Aleluia. Ei, Isaías vai dizer: quem crê na vossa
sua pregação. Aleluia, glória. Isaías vai dizer que quando viesse o Messias, muitos não dariam crédito à sua mensagem. A Bíblia que ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Muitos rejeitou a sua palavra. Aleluia, glória. Ei, vivemos dias difíceis na face da terra e muitos estão desprezando a palavra de Deus. Aleluia, desprezando o Evangelho de Cristo, o evangélico, aleluia, o evangélico que pode, o evangelho de poder, que pode transformar a vida do ser humano. Essa palavra na minha vida e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim: como pregarão se não forem enviados? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Ei, quer ter fé? Ouça a palavra. Talvez você pode chegar num culto como esse e dizer: eu não tenho mais fé. Aleluia, glória. Mas se você está ouvindo a palavra, você vai sair deste lugar cheio de fé. Aleluia, vai saltar a muralha. Aleluia. Quantas pessoas já vi testemunho que foram assim dizendo assim: eu vou no culto hoje, será o último culto que eu vou. E naquele culto é onde a palavra enxertada vai entrar na alma dele, na alma dela. Aleluia. E vai ter um resultado positivo na vida dela, ao qual ela vai ter fé, e com esta fé ela vai poder continuar caminhando, servindo e adorando o nome do Senhor. É por isso que o Salmo 119 e no número 9 vai dizer assim: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. O Salmo 119 e número 11 vai dizer assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Salmo 119 e 105 vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João capítulo 15 versículo 3 vai dizer assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho pregado. Entenda aí, a palavra é o poder da palavra, é a palavra que transforma. Então aceita a palavra de Deus. Glória a Deus. É a palavra. O semeador saiu semear a palavra. Ele não sai para semear a história de Carunxinha, como nós vemos hoje. Quantas pessoas, meu amado, que tem a sua oportunidade e começa a falar historinha, história dos avós, história do passado. Não que isso não seja importante, mas quando se sobe na tribuna, tem oportunidade. Você é um porta-voz, você é um profeta de Deus para profetizar a palavra de Deus, não aquilo que você quer, que você acha. Pregue a palavra, porque se você pregar a palavra, vai ter resultado positivo, vai ter conversão de almas, vai ter transformação, ele vai ter fruto do seu trabalho. Mas é o poder da palavra. Pregue a palavra, tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Só que para pregar a palavra é tempo e fora de tempo. Aleluia, glória. A palavra sempre tem que estar pregando, anunciando, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder da palavra do Senhor. E hoje Ele está a falar comigo, Ele está a falar contigo neste lugar. A Bíblia vai dizer assim, aleluia, glória, Eclesiastes no capítulo 11, aleluia, glória, aquele que observa o vento nunca vai semear, aleluia, glória. Ei, o que Salomão está querendo expressar aqui, aleluia, glória, é que muitas das vezes as pessoas estão debaixo de guerra, estão debaixo de provação, de luta, e com isso ele vem semear a palavra, levar a mensagem, levar a palavra, fazer a obra do Senhor. Ele fala assim: não, eu vou esperar essa luta passar, eu vou esperar essa luta passar, essa prova passar, depois eu vou fazer a obra do Senhor. Ainda enche o peito para falar: não, depois eu vou me jogar na obra, depois eu vou largar tudo e vou fazer a obra de Deus. É mentira, meu amado, é mentira. Deus está te chamando, é agora. Ei, é com luta em tudo, é com prova em tudo, é com dificuldade em tudo. Os apóstolos são o maior exemplo disso, meu amado. Eles sofreram por amor da palavra de Deus, e foi debaixo de guerra, de luta, de prisão, de açoite, de levante, de perseguição. Eles não deixaram de falar
mas eles estavam orando, eles estavam adorando, e Deus estava trabalhando. Quando você está debaixo de guerra, está fazendo a obra de Deus, Deus está trabalhando em teu favor, Deus está agindo na sua causa, Ele está trabalhando para aqueles que confiam nele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui é uma das formas de dizer que você confia em Deus. Se você confia, faz a obra do Senhor. Se você confia em Deus, crê em Deus, faça a obra de Deus, pregue a palavra. Por isso que Jesus falou para Pedro, quando estava desacreditado, desanimado, voltou para a pesca, mas Jesus foi atrás dele e disse: tu me amas, Pedro? Ele disse: eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, faça a minha obra. Aleluia, glória. Ei, meu amado, aleluia, faça a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor da glória. Agora Jesus, meu amado, Ele vai dar a interpretação desta parábola e é muito maravilhoso. Aleluia, glórias a Deus. Nós já entendemos aqui que o semeador semeou a palavra. Ele não semeou outra coisa. E nós logo percebemos que de imediato não houve um resultado positivo da sua semeadura. Aleluia. Porque às vezes é assim. Nós nos preparamos, nos consagramos, buscamos a direção de Deus e começamos a fazer a obra de Deus. E muitas das vezes, de imediato, os resultados são negativos. Aleluia. Mas tudo é um processo na vida. As coisas não é do dia para a noite. As coisas de Deus, como das terras também, precisa ter perseverança. Precisa ter constância. Aleluia. Precisa ter paciência. E o semeador, ele tem isso. Todo semeador, ele tem esperança, tem paciência e tem perseverança. Ei, você é um semeador, então tenha paciência. Você é um semeador, aleluia, glória, tenha perseverança. Aleluia, glória, não desanime, não fique desacreditado, aleluia, glória, porque algo não deu certo de imediato na sua vida. Até você diz assim: mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo o querer de Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo a obra do Senhor, e as coisas têm sido ao contrário. Fica tranquilo, meu amado, fica tranquilo, porque Deus está no controle desse negócio. Ele não perdeu o controle. Aleluia, glória, porque quando você está na posição de homem de Deus, de mulher de Deus, de um semeador da palavra de Deus, pode ter certeza que Satanás, ele vai se levantar com fúria para tentar colocar em você frustração, desânimo na sua vida. Mas porque você é um homem ou mulher de Deus, você não vai ficar frustrado, não vai ficar desanimado, não vai ficar desacreditado. Você vai perseverar até o fim, porque você aprendeu na palavra de Deus. Aleluia. Tu, porém, vai até o fim. É no final que está a sua vitória. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Agora Jesus dá a interpretação e ele vai dizer assim: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Isso, aleluia, é o que estão ao pé do caminho. Aleluia, glórias a Deus. Aqui Lucas, nessa tradução, Lucas, ele vai dizer que quando a palavra é semeada, aleluia, vem logo Satanás e arrebata a palavra do seu coração, para ele não crer e ser salvo. Você percebeu uma coisa, meu amado? O culto é uma bênção, a glória de Deus. Mas dentro de um culto é um movimento. As pessoas se levantam, as pessoas saem no banheiro, as pessoas saem, tantas coisas, muitas distrações no meio do culto. Mas quando chega na hora da palavra, há um silêncio. Isso é bom, porque é um momento de reflexão, é um momento de meditação.
está pregando a palavra. Porque nesse momento agora, nesse exato momento, há uma batalha travada no mundo espiritual. Porque o diabo sabe o poder e o efeito do poder da palavra. O diabo sabe que se a palavra cair num bom coração, numa pessoa que crê e aceita a palavra e obedece a palavra, vai ter resultado positivo no reino de Deus. Aleluia. Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para arrancar do coração, isto é, colocar dúvida na vida da pessoa para ela não crer. E o texto deixa bem claro que a primeira semente caiu ao pé do caminho. Quando fala ao pé do caminho, fala de um lugar onde todo mundo passa. Isso mostra que o chão é batido, o chão é duro. Igual aqui, ó. Mete o enxadão aqui, você vê o trabalho que dá para acabar um buraco aqui, né? Porque é um lugar pisado. Passa pessoas para lá e pra cá, todo dia, toda hora. Então é um lugar duro. Então esse primeiro coração aqui é o coração duro. A pessoa ouve até a palavra, mas não consegue penetrar no coração da pessoa, porque é o coração duro. A pessoa é incrédula, a pessoa não crê, não acredita. E com isso, logo Satanás, aproveitando isso, ele trabalha no coração da pessoa, para ela não crer e ser salva no poder da palavra. Amado, o diabo, ele luta dia e noite para tentar arrancar a palavra de mim e de você. Porque se nós estamos de pé, é por causa da palavra, porque nós cremos na palavra, obedecemos a palavra, então a palavra nos coloca de pé. A Bíblia já vai dizer que nós fomos gerados da semente incorruptível pela palavra de Deus. E a semente da palavra um dia entrou na minha vida e regenerou a minha vida, mudou a minha vida, me libertou, me transformou. Ei, deixa a palavra germinar no teu coração. Aceite a palavra de bom grado. Aleluia, porque se você, meu amado, rejeitar a palavra, ei, você não vai ser salvo. Só serão salvos aqueles que aceitam a semente, que aceitam a palavra de Deus. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Então ele vai dizer assim, que logo vem Satanás. É guerra, varão. É guerra travada na vida das pessoas. Há uma guerra travada. Aleluia. Você viu aquele culto que é pesado? Porque é uma batalha travada. O diabo está lutando para as pessoas não ser salvas, não se converter pelo poder da palavra, daquilo que Deus está a falar aos corações. Aleluia. E no meio desta guerra nós precisamos entender uma coisa, que nós temos que crer naquilo que Deus fala, naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus falou, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é poderosa, meu amado. Aleluia. Ela tem o endereço certo, ela tem o coração certo, ela tem a pessoa certa. Aleluia. Glórias, louvado seja o nome do Senhor da glória. Aqui nós vamos observar 4 tipos de corações, sendo o primeiro o coração duro, da pessoa incrédula que não acredita, não crê, até ouve a palavra, mas não deixa entrar, não deixa penetrar no seu coração. Olha, a pessoa não se decide aceitar a Cristo, servir a Deus, o diabo logo vem e arrebata a palavra, a pessoa não consegue se salvar. Aleluia. Você percebe que Jesus está falando aqui de 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas, 4 tipos, aleluia, de atitudes. Aleluia. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que a palavra é para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Tanto o coração duro, coração de pedregais, coração de espinho e o coração bom. Deus não faz acepção de pessoas. Deus conhece os corações de todos. Deus não poderia ir lá naquele coração. Aquele coração ali é um coração bom, então eu vou só nele. Não. Deus abriu oportunidade para todos se salvar. Glória a Deus. É o próprio homem que se salva, o próprio homem que se perde. Aleluia. A Bíblia vai dizer assim: do pecado, porque não crê em mim. Oh, glória. O homem só permanece no pecado porque não crê em Jesus.
Porque no dia que ele crê em Jesus, aceitar a palavra, deixar ela germinar no seu coração, na sua vida, aí ele larga o pecado, ele larga o mundo, ele larga as suas vontades, os seus desejos, porque a palavra foi enxertada e salvou a alma dele, a alma dela. Aleluia, glória. Receber a palavra, aleluia, em vossos corações. Aí ele continua dizendo: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouco tempo duração, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende, se escandaliza, isto é, se desvia dos caminhos do Senhor. Aqui nós aprendemos algumas verdades. Que essa pessoa, o coração de pedregais, todo mundo aqui, nosso amado que trabalha com roça, essas coisas, ele sabe. Você vai plantar uma semente num lugar que tem muitas pedras, tem terra e pedra. Ali quando o sol bate, queima, ela não cresce, ela não, na proporção que deveria crescer, não dá o seu fruto. Por causa do calor que bate na pedra, esquenta e queima ela. Então ela não tem como produzir. Aqui Jesus está dando uma lição, mostrando que essas pedras aqui, e o sol, o calor, simbolizando as perseguições, as tribulações. Mas ele fala por quê? Por causa da palavra. Porque quando você recebe a palavra, se prepara para a guerra, se prepara para a luta. Eu já vi pessoas se converter, aceitar a Cristo e por uma caminhada na presença de Deus, tanto levante, tanta luta contra a vida dele, e ele dá o testemunho dele e já partiu para a glória. Nosso irmão Milton, para a glória de Deus, já foi ali o terceiro ali da praiadora comigo. Ele morreu no altar, amado. Deu um infarto nele, fulminante, ele morreu no altar. Ali ele pregando a palavra, louvando o hino, a face adorada. De repente o microfone caiu e ele desgrossou aqui, eu estava atrás. Segurei ele, sentei ele ali, ele já chamamos a SAMU, pegou ele, depois de 2 dias, ele partiu para a eternidade. A pressão dele subiu 28 e deu um AVC nele, ele infartou ali e partiu para a glória. Ele falava no testemunho dele: pastor, eu ficava lá em casa, eu não era crente, eu vi os crentes uma alegria. E eu falava assim: esses crentes não tem luta, esses crentes não tem prova. Ai, eu quero ser crente também, eu quero ir para a igreja também. Daí ele foi, ó. Mas depois que eu passei a ser crente, é cada luta, é cada prova, é cada levante. Porque as pessoas vêm para a igreja, acham que é um mar de rosa. Ah, não, agora eu fui para a igreja, agora minha vida vai mudar. Não vai ter prova, não vai ter luta, é só bênção, só prosperidade, é só amigo, é só pessoas boas. Ai, meu amado, você está enganado. Você comprou uma briga com o inferno. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é ganhado à força. E quem quer entrar lá tem que empregar força aqui, meu amado. Não adianta não querer subir para o céu de qualquer jeito, não vai. Não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar Deus. Não quer frequentar os cultos, meu amado. Você não está pagando preço. Porque está escrito aqui que esse coração de pedregais impediu a possibilidade da semente germinar, mostrando aqui, aleluia, que não tinha raiz profunda. Aceitou a Cristo, aceitou a palavra, aceitou a semente da palavra, deixa ela germinar. Pastor, como que a semente vai germinar na minha vida? Como que a palavra vai crescer, vai ter êxito na minha vida? É oração, ainda é jejum, ainda é leitura da palavra, ainda é estar no culto, ainda é evangelizar, ainda é fazer a obra e a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que tem de pessoas hoje, meu amado, que não tem mais raiz profunda, está construindo a casa na areia, não é na rocha, não. Porque quem constrói na areia é louco. Porque quem constrói na areia é insensato. Porque ele está pensando só agora. Ele não está pensando em amanhã, nas lutas que vai vir, na prova que vai vir, no vento que vai vir, nas tempestades que vai vir sobre a casa dele. Aleluia, glória. Mas o sábio é diferente. Ele constrói a sua casa na rocha. Ele tem
ser construída. Vai levar tempo. Tem que ter oração. Tem que ter vida no altar. Tem que ter leitura da palavra. Tem que buscar o Senhor constantemente. Tem que perseverar diante das lutas, diante das pedradas, diante da perseguição. Tem que continuar firme. Isso mostra que ele tem raiz profunda. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim, que aqueles que querem servir a Cristo padecerão perseguição. Ei, o Evangelho de Cristo é claro, meu amado. Não escolhe não. Não vem para Jesus que é só bênção, é só vitória, não, meu amado. Vem para Jesus, meu amado, mas se prepara para a guerra. Como já se louvou aqueles louvor dos cantores dizendo, pregadores de rosa, prega os espinhos também. Prega que Deus é amor, mas também é justiça. Ei, tem muito evangelho aí que não é o evangelho de Jesus. É evangelho só de rosa, só de rosa. O evangelho de Cristo tem rosa sim, meu amado. Tem vitória, tem bênção, mas também tem espinho, meu amado. E nós temos que estar preparados também. Ei, para as lutas, para as provas, para as adversidades. Nós temos que se preparar para os dias maus. Porque Paulo vai dizer, revestimos de toda a armadura de Deus, para que resistir os dias maus. Os dias maus chegam, mas você vai fazer a obra de Deus e vai ficar firme. Glória a Deus. Mas como ficar firme se você não se reveste? Se você não tem raiz profunda? Qualquer coisinha que fala com você, você não vou mais. Qualquer coisa que fala com você, eu vou sair. Qualquer coisinha que fala com você, pra mim não dá. É raiz rasa. Não aguenta. Ei, vamos cavar esse negócio aí. Ei, se prepara, aleluia. A obra é grande, mas eu estou dizendo, é um processo. É um processo, e nesse processo você tem que cavar. Você tem que orar, você tem que consagrar. Você tem que se aprofundar na presença do Senhor. Glória a Deus. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui é uma verdade muito gloriosa, amado. E nós estamos vivenciando esses dias. Estamos vivenciando esses dias. Dia de espinho, simbolizando as seduções e as riquezas. Pessoas estão na igreja, mas também estão com os espinhos, com os cuidados da terra. E os espinhos, Jesus está dizendo a tradução aqui, simbolizando as coisas deste mundo sufocam a palavra. Os espinhos simbolizam as riquezas, os desejos deste mundo. Você viu que as pessoas têm tempo para viajar, tem tempo para passear, tem tempo para fazer tanta coisa, mas não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para vir para a igreja. Põe tanto obstáculo, mas ele não põe obstáculo para fazer as suas vontades. O que é isso? É espinho. Arranca esses espinhos da sua vida, meu amado. Arranca, sabe por quê? Está sufocando a palavra está aí. Ei, aleluia. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, a palavra está em vós. Aleluia. A palavra está em mim, está em você. Agora cabe eu dar lugar para ela germinar, para ela crescer, ter liberdade. É eu que decido, ei, dessa semente germinar, crescer na minha vida. Mas como se dá isso? Quando eu obedeço a palavra, quando eu faço a vontade da palavra, eu deixo os espinhos de lado, as seduções, as riquezas, porque Jesus disse que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É tempo de fazer a vontade de Deus. Para de fazer a vontade do mundo, para de fazer a sua vontade e faça a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia. O que tem de pessoas, meu amado, envolvido com este mundo. Eles querem servir a Deus, mas também querem servir o mundo. Ei, não tem como. Não tem como beber de duas fontes. Ou bebe de um ou bebe de outro.
ou é doce ou é amarga. Não tem como agradar a Deus e agradar Momão, aleluia, Deus do dinheiro. Não tem como agradar a Deus e agradar a este mundo. A Bíblia vai dizer: aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Os espinhos que simbolizam o mundo aqui, Jesus traduzido, simboliza o mundo. Não adianta, meu amado, o que tem de pessoas parando na caminhada, mas você vai puxar a capivara dele, a capivara dela. Você vai ver que na vida dela está cheio de espinho. Não deixa isso, não deixa aquilo. Não larga isso, não larga aquilo. Eu quero servir a Deus, mas Jesus tem que aceitar do jeito que eu tô, do jeito que eu sou. Ei, Jesus não vai aceitar você desse jeito não, meu amado. Aleluia, glória. Jesus vai te transformar. Vinde como está, mas não fica como está não. Sabe por que você não vai ficar como está? Porque a palavra regenera, ela muda, ela transforma. Não tem como ficar neste lugar sem ser transformado pelo poder da palavra de Deus. O salmista vai dizer assim: glória a Deus. de engano na minha casa não vai permanecer. Glória a Deus. Este lugar é lugar de verdade. E Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu quero crer que eles estão aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória. Ei, quantas coisas que está te impedindo de você crescer. E você sabe o que é. Sabe o que dói? É que a pessoa sabe, pastor, o que está atrapalhando ele servir a Deus. O que está atrapalhando ela servir a Deus. Mas porque não quer orar, não quer jejuar. Ele quer vencer o mundo, mas não tem como vencer o mundo sem a palavra, sem jejum, sem oração. O mundo não se vence na força carnal, meu amado. Ei, você está numa guerra espiritual. Não adianta combater contra Satanás, contra esse mundo com as armas carnais. Você já é um derrotado. Mas quando você parte para a oração, para o jejum, para a palavra, aí sim, meu amado. Oh glória, aleluia. Aí, meu amado, Satanás, ele pode até resistir, mas ele vai ter que partir em retirada. Porque quando Jesus estava no deserto, o diabo foi atrás dele. Às vezes eu olho esse texto e falo: o diabo parece que é burro, o diabo parece que tem coisa na cabeça. Como que ele vai atrás de alguém cheio do poder, cheio do Espírito Santo? Ei, meu amado, daí Deus me deu a interpretação para mostrar uma realidade e falou: meu servo, o diabo não está preocupado quem não ora, quem não jejua, quem não tem a presença dele. O diabo está preocupado e vai atrás. E quem está cheio do Espírito, quem está fazendo a vontade da palavra, que tem a palavra, é esse que o diabo vai atrás para tentar parar, para tentar destruir, para tentar... Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, pastor, estou numa guerra lá em casa, está numa luta, o diabo se levantou aqui, se levantou ali, usou até da minha família. Ei, meu amado, aleluia, fica tranquilo. Ei, Jesus está no controle. Se o diabo se levantou, é porque tem palavra aí, tem palavra de Deus aí. Então fica com ela, crê nela, confia nela. Ei, acalma o teu coração. Ei, porque a Bíblia resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Pastor, como que eu resisto ao diabo? Jesus deu a lição. Aleluia. Falando a palavra. É Deus. O diabo tentou 3 vezes contra Jesus. E Jesus combateu com a palavra. Ei, é a palavra, meu amado. Você tem a palavra, se você tem a palavra, você é um vencedor. Se você tem a palavra, o diabo vai ter que fugir da sua vida, da sua casa, do seu casamento, do seu negócio, da sua finança. Ele vai ter que fugir. Se você tem a palavra, ela está em você. Você não é meramente, como diz Tiago lá, ei, não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Aleluia. É bom ouvir, mas muito mais do que ouvir é praticar a palavra. Pôr a palavra em prática, obedecer a palavra. Ei, porque as coisas só vão acontecer na minha vida quando eu praticar a
Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou: vós sereis meus discípulos se obedecer a minha palavra. Isso é, vós sereis meu aluno, meus seguidores, se vocês obedecer a palavra. Aleluia, glória. Tem muita gente, eu sou discípulo, eu sou aluno, eu estou seguindo a Cristo, mas não obedece a palavra. Aí fica difícil, meu amado. Fica difícil. Se você não está com a palavra, você não está seguindo a Cristo. Porque a palavra é o próprio verbo. Cristo, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Quem recebe a palavra, recebe Jesus na sua vida. Quem tem a palavra, tem Jesus na sua vida. Quem obedece a palavra, tem Jesus na sua vida. Aleluia, ó glória. Deus está falando conosco neste lugar. Ei, aleluia, deixa a palavra germinar. Não deixa essas coisas sufocar. Você sabe que era para você estar longe, fazendo a obra, a vontade do Senhor. Mas muitas coisas te cercaram. Você se envolveu neste mundo, com os prazeres desta terra. Ei, aleluia, aleluia, o Senhor está dizendo: deixando as coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Ei, Jesus está dizendo: deixa para trás essas coisas e olha para o alvo, olha para Jesus, autor e consumador da minha e da tua fé nessa noite. Olha para Jesus, deixa essas coisas. Glória a Deus. Isso aí vai impedir de você chegar a alcançar o alvo, que é o céu, que é a salvação, que é a eternidade. Glória a Deus. Ele já deu a ordem para você, porque você está resistindo à ordem dele. Ele já disse para você marchar, ele já disse para você não parar, ele já disse para você não olhar para trás, porque você insiste em olhar para trás, porque você insiste em parar. Ei, a ordem já foi dada. Marche, 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 faça a minha obra, faça a minha vontade, marcha da minha presença. Glória a Deus. Aleluia, glória. O texto vai dizer agora: aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que foi semeado, isso é no quarto coração, é o que ouve a palavra e compreende, então dá fruto, e o seu fruto produz, oh glória, cresce, aleluia, aleluia, glória. Quando aqui Jesus está falando isso, ele está dizendo coração bom no sentido que o homem é bom, que o homem não é bom. Ele está dizendo a pessoa que aceita a palavra e logo procura obedecer, logo procura praticar a palavra. O resultado chega, dá fruto a 30, a 60 e a 100. Aleluia, glória. Ei, quer crescer, quer frutificar, obedeça a palavra. Aleluia, glória. O que me chama a atenção, que o texto vai dizer, ei, que o começo da caminhada do semeador não foi fácil, meu amado. Foi debaixo de guerra, ei, de frustrações, porque ele se preparou para pregar a palavra. Ele orou, ele buscou, ele consagrou a sua vida certamente. Mas agora não teve o resultado que ele esperava, que ele almejava, mas ele estava preparado, porque ele sabia que quando leva a palavra, aleluia, tem levante, o diabo se levanta, tem levante de todos os lados, aleluia, ele entendendo a vontade de Deus, e sabendo do processo, para ter um resultado positivo, de uma colheita abundante, de uma frutificação. Ei, aleluia, o que ele faz? Ele persevera. Não deu na primeira, ele não deu na segunda, não deu na terceira, ele não desistiu. Na quarta semeadura houve uma colheita, aleluia, uma alma se salvou, uma alma foi transformada e deu fruto para a glória de Deus. O que Deus está falando com pessoas aqui, ei, meu amado, não é porque não deu certo uma vez, duas vezes, três vezes, ei, não desista, continua, porque você está com a palavra está em você. Continua, continua, porque aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia, glória. Ele perseverou, ele não desistiu, porque o resultado imediato foi negativo. Aleluia, o que tem de pessoas que desistem
Porque o resultado não é o que ele esperava de imediato. Ei, mas quando você tem raiz profunda, a vida não está. Você tem a palavra, você obedece a palavra. Você entende que para ter um resultado positivo vai ser debaixo de prova, de luta, de perseguição. É um processo, meu amado, que todos nós vamos passar, vamos enfrentar. Mas a palavra do Senhor diz para nós ser fiel, para nós perseverar. E Deus está dizendo para pessoas aqui: aquele que pôs a mão no arado, e não olhe para trás. Aleluia. O que tem de pessoas quando, aleluia, voltando para trás, olhando para trás. Homens de Deus, mulheres de Deus, e que noutrora pregavam a palavra, evangelizava, meu amado. Aleluia, fazia sol, fazia chuva, ele estava fazendo a obra, estava fazendo a vontade de Deus. E hoje, meu amado, estão olhando para trás, aleluia. Mas a palavra do Senhor diz: quem olha para trás não é apto no reino. E se um dia você pôs a mão na obra de Deus, está olhando para trás, o Senhor está dizendo: olhe para Jesus, e volte a pegar o arado, e volte a fazer a obra, a vontade do Senhor. Deus não te chamou para ficar aí parado ou prostrado como um membro de banco, prego de banco. Deus te chamou para uma grande obra, para uma grande missão. Ele está dizendo: a palavra está aí, a palavra está aí, obedeça a ela, pratica ela, que você vai ver o que vou eu fazer na sua vida, no seu ministério, na sua casa e na sua congregação. Você vai ver o que eu vou fazer através de ti, pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória. Engrandecido é o nome do Senhor da glória. Obedeça a palavra do Senhor. Vale a pena, meu amado. Aleluia, glória. Não desista daquela pessoa. Não desista. Aleluia, continue semeando a boa semente. Você percebe nesse texto que o problema não foi a semente. Você observa nesse texto que o problema não foi a palavra. O problema aqui estava na terra, no coração da pessoa. Sempre será assim. O problema nunca será Deus. O problema nunca será a palavra. O problema sempre será o coração do homem, que é um coração duro, coração de pedra, que não crê no poder do Evangelho, que não aceita o Evangelho de Cristo. Ele não se rende totalmente na presença de Deus, aceitando a semente, aceitando a palavra de Deus. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo aqui: recebe esta palavra enxertada, ela tem poder de transformação na minha e na sua vida nesta noite. Ele está te chamando para o compromisso da palavra. Quer ver resultado, quer ver fruto? Obedeça a palavra, anda na palavra, cumpra a palavra de Deus na sua vida, porque o resultado virá sobre a sua vida. Já diz o Salmo 126: ei, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltarão, trazendo consigo o seu molho, voltarão sem dúvida. Deus está dizendo: ei, aqui tem semente de lágrimas, tem semente de lágrimas, e eu vou dizer que as suas lágrimas não é em vão. Vai ter o fruto, vai ter o resultado da sua semeadura. Não é em vão as suas lágrimas, a sua semente, levando a palavra de Deus. Continue fazendo aquilo que Deus determinou para você fazer. Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.